Ela tá assim. Ele está aberto, para baixo, fechado. É. Boa tarde, nós vamos dar início a mais uma discussão de caso, né, proporcionado pelo grupo do GECEM, da Universidade Estadual de Londrina, pela 17ª Regional de Saúde, que é uma iniciativa, né, é uma parceria que a gente faz, onde a gente discute os casos, apresenta os casos de idosos que foram atendidos pelo sistema de atenção primária, né, e que as unidades trazem para a gente estar discutindo. Então é um prazer muito grande estar aqui com vocês, recepcionando todos vocês aí que estão conectados conosco. Aqui nós temos os profissionais da unidade básica que hoje está trazendo o caso, que é a da Ana Rosa, do município de Cambé, né? Temos ainda mais membros do nosso grupo sobre envelhecimento da UEL, tem alguns alunos, então assim, sejam todos muito bem-vindos e acolhidos nessa discussão. Nós vamos começar com o caso, né? Nós vamos pedir para a enfermeira Amanda, da unidade da Ana Rosa de Cambé, para ela apresentar para a gente o caso, né, do idoso que eles escolheram, e depois, logo em seguida, nós vamos fazer comentários e vamos esperar os comentários de vocês aí também, tá bem? Se for possível fazer anotações, colocar em comentários de onde que vocês são, se vocês encontram pacientes semelhantes a eles, então tudo será muito bem-vindo, tá bem? Amanda, eu queria agradecer a você e a toda a equipe do Ana Rosa, que puderam estar aqui conosco, que puderam preparar o caso, né? Para a gente é uma coisa muito importante, a gente está junto, está em parceria. A Universidade Estadual de Londrina se sente assim, muito honrada, né, com a possibilidade de estar trabalhando junto com vocês, tá bom? Sejam bem-vindos. Obrigada. Então, como nós vamos apresentar o caso do paciente chamado Isaías, né? É um paciente de 72 anos e ele é um paciente que foi classificado como idoso frágil e o diagnóstico dele, ele é um paciente hipertenso, diabético, tem diagnóstico de hipotiroidismo, recentemente está acompanhando no Hospital do Câncer por hiperplasia, né? Prostática benigna, e também tem um quadro de depressão leve, né? A princípio, o Dr. Edson tentou um manejo terapêutico na unidade básica de saúde, no entanto, não teve muito sucesso, então, como ele também foi classificado como idoso frágil, a gente acabou encaminhando para o Cismepar, né? Para a rede do idoso. No Hospital do Câncer, ele fez diversos exames, a princípio, talvez não tenha indicação cirúrgica, né? Talvez pelo quadro dele e pelas comorbidades associadas. Essa semana passada, a esposa dele, que é a cuidadora, fez diversos exames e eles estão aguardando um retorno do Hospital do Câncer para ver se vai ser cirúrgico ou não, o caso dele, né? É um paciente que, há um mês, aproximadamente, ele teve um quadro de acidente vascular isquêmico, foi encaminhado para o hospital universitário,
ficou internado, acho que uns 15 dias, né, Márcia? E depois dessa internação, ele teve uma queda importante do quadro clínico dele, né? Ficou bastante comprometida. Ele está praticamente acamado, ele só anda de cadeira de rodas. A esposa tem dando banho no leito, né, Márcia? E assim, o que a gente observa da questão familiar, eles têm um suporte, já que eles moram no fundo de uma neta. No entanto, quem faz praticamente todo o cuidado é a esposa. No entanto, ele não tem uma relação muito de afetiva assim, com ela. Ele é bastante agressivo, né? Ele quer controlar bastante a questão financeira, já que toda a parte financeira vem dele, a esposa não trabalha, vive para cuidar dele. E com o objetivo, assim, acho que de controlar essa questão financeira, ele cobra bastante isso, né? Com o que ela tem gastado, onde que ela investe o dinheiro. Ele é bastante agressivo verbalmente na frente de outras pessoas. E mesmo assim, ela é uma cuidadora assim, excelente. Está sempre no posto, leva ele para fazer todos os exames, nunca deixou de levar ele em nenhuma consulta, né? Então, ele está tomando as medicações, foram ajustadas algumas medicações dele na última consulta do Cismepar, mas é basicamente as medicações que ele já tomava quando ele fazia acompanhamento na unidade básica de saúde, né? Para pressão alta, para diabetes, para hipotiroidismo. Foi introduzida, acho que a sertralina, né? Que era por questão dele, né? E agora eu acredito que o quadro piorou bastante, né? Pela questão dele estar mais acamado agora. Para a gente ter uma noção de como ele está acamado, ele estava inclusive fazendo as necessidades no próprio quarto. Quando a Márcia foi fazer a visita, né? Tinha um balde que era onde ele estava fazendo as necessidades, que ele não estava conseguindo nem ir no banheiro, porque a esposa dele não tem condições de ficar conseguindo levar ele no banheiro toda hora, né? Mesmo porque ela nem trabalha por questões por ter problema na coluna. Então, e ela é a única cuidadora dele, né? Então, ele teve uma piora importante desse quadro assim de depressão nesses últimos 30 dias depois dessa internação, né, por conta do AVCI. Quer acrescentar mais alguma? Ele tem as medicações? Então ele toma o AES, 100 miligramas, a doxazosina, simvastatina, losartana, o levo para o hipotiroidismo, finasterida, metoprolol e a dipirona. Entrou o doutor adequou o glifage para diabetes e foi introduzida a sertralina. Vamos ver se ficou claro para todo mundo, né? É um paciente de 77 anos que até 72 e até um tempo atrás ele tinha só uma hiperplasia prostática benigna, não é verdade? E ainda estava sendo investigado no Hospital do Câncer, muito provavelmente porque ficava nessa dúvida até que ponto isso era um adenocarcinoma de próstata ou uma hipertrofia prostática benigna. Tá vendo? E que a gente sabe também que esse tipo de situação, mesmo sendo um adenocarcinoma de próstata, não compromete tanto a qualidade de vida do indivíduo. Tá certo? Aí parece que, eu acho que o que chama atenção para a gente é como esta internação comprometeu demais a vida dele. Né? Ele, fica claro isso, né? Que depois dessa internação, a vida dele mudou. Né? Se a gente fosse imaginar que tipo de vida ele tinha antes e qual ele tem agora, nós pensaríamos que ele piorou muito. E a gente fica na dúvida, será que foi o AVC que gerou uma sequela tão importante a ponto delas por si só piorar, ou foi todo o conjunto da internação? Então eu acho que esse é um ponto importante. Né? Todos nós que atendemos em atenção primária, a gente sempre evita a questão da hospitalização, reconhece a hospitalização como um indicador ruim de saúde, mas você vê como que nós temos sequelas de uma internação. Né? Vocês perceberam nitidamente que esse indivíduo saiu outro indivíduo em relação a depois que ele teve o AVC. Ele era bem independente, exatamente. E uma segunda coisa que eu queria pontuar, Amanda, é muito isso que você colocou. Na gerontologia, na geriatria, nós temos duas coisas que valem ouro para a gente. A independência e a autonomia. A independência, eu sou capaz de fazer as coisas. A autonomia, eu sou capaz de decidir as coisas. Você veja que interessante esse paciente,
Ele perdeu muito a independência. Só que ele não perdeu a autonomia. E não perdendo a autonomia, foi isso que gerou para ele uma grande dificuldade. Você veja que ele ainda decide, ele é capaz de decidir, inclusive, a questão financeira, ele é capaz de decidir, inclusive, o que se faz na casa, só que ele não tem mais condição, é um indivíduo que não consegue evacuar sozinho. Então, você veja que nós, da atenção à saúde, nós temos que estar atentos a isso, né? Como é importante valorizar essa autonomia que ainda persiste. Normalmente, a família, ela junta tudo, a independência e a autonomia. Quer dizer, se você não é capaz de nem limpar o seu cocô, como é que você vai querer dar palpite no que nós vamos gastar? Não é verdade? Né? Mas, na verdade, são coisas distintas. Né? Então, muitas vezes, a gente não melhora simplesmente acalmando ele. A gente melhora reconhecendo, poxa vida, vamos tentar dar vazão a essa autonomia, vamos tentar dar vazão a essa situação. E eu acho que vocês que estão conectados conosco identificam isso claramente, né, em muitos pacientes, porque tem aquele que perde a independência e não perde a autonomia, como essa situação, e tem o outro indivíduo que é o contrário, que perde a autonomia, mas não perde a independência. Por exemplo, os pacientes com Alzheimer, mas que estão ainda dirigindo, que estão ainda se movimentando, quer dizer, eles não conseguem mais decidir isso, tá certo? Mas, apesar disso, eles têm uma independência, uma falsa independência. Então, você veja que se nós, que atendemos a esse idoso de maneira integral, que queremos atender dessa maneira, reconhecemos o valor da autonomia e o valor da independência e tentar fazer com que a família consiga entender isso também, né? Eu acho que nós temos um grande avanço para a gente estar melhorando a condição dele. E a outra questão, que é o seguinte, gente, vocês viram que a chance do indivíduo entrar em depressão após um AVC é muito grande. Ela é próxima de 100%. Existe até uma explicação psíquica disso, evidente. Eu trabalho com um AVC que me dá uma sequela, eu tenho uma desvantagem, eu fico deprimido para isso. Mas até acidentes vasculares cerebrais que não trabalham com tanta desvantagem assim, geram depressão, porque deve ter uma justificativa também biológica. Então, como é importante, né? Então, quando a gente faz o diagnóstico da depressão, como vai ser importante a gente identificar sintomas também quando a gente faz o diagnóstico do AVC, como é importante identificar sintomas de depressão. E neste caso, o idoso, ele muitas vezes tem uma depressão que vem realmente mudada, né? Ela vem com uma cara de chatice, com uma cara de teimosia, uma depressão que vem com uma cara de intransigência, tá certo? De egoísmo. Então a gente pode muito bem achar que ao invés de ele estar depressivo, na verdade ele é egoísta. Na verdade ele só pensa nele. Na verdade ele está irritado. Então é isso que a gente tem que fazer, gente. A gente tem que olhar as reações humanas do ponto de vista, né, dessa possibilidade disso representar uma doença como a depressão. Tá certo? Você vê, por isso que foi a pertinência tão adequada de se introduzir um remédio para isso. Quer dizer, nós não vamos simplesmente definir esse caso como um caso que, é um caso de um senhor que ficou com AVC, agora ele não está aceitando, ele ficou chato. Ficou chato e quando ele ficou chato, ele ficou mais ranzinza ainda, mais egoísta e mais dinheirista. Certo? E mais agressivo. Não, isso pode ser expressão da depressão. Outra coisa, pode ser expressão de uma outra situação que acompanha a doença vascular cerebral, a piora cognitiva. A gente lembra que a piora cognitiva pode gerar tanto problema com memória, com interpretação, com lembrar dos lugares, mas também pode estar gerando uma incapacidade de reconhecer aquela situação. Então, o déficit cognitivo gerando isso também. Por isso que a importância de se avaliar, por exemplo, a função cognitiva desse indivíduo. Eu acho que isso é extremamente importante também. Então, assim, introduzimos o antidepressivo. Por que foi introduzido a sertralina, gente? Você veja que a gente sempre opta pelo grupo dos inibidores seletivos da serotonina.
seja a fluoxetina, seja a paroxetina, seja a sertralina, o citalopram e o escitalopram. Mas por que a sertralina, por exemplo, é melhor que a fluoxetina? Exatamente, ela é melhor sim, porque ela tem uma interação medicamentosa menor. Né? Então, ainda mais o indivíduo que está tomando 6, 7 medicamentos, ele vai se beneficiar de uma droga que tem menor interação medicamentosa. Então, é importante a gente introduzir a sertralina. E como é importante a gente fazer com que essa sertralina tenha o tempo para ação. Nós não podemos achar agora que nós vamos introduzir e vamos esperar agora que ele precise ser um cara bacana agora porque está tomando um antidepressivo. Então, isso é uma questão importante. E como é importante nesse paciente a avaliação multidimensional. Vocês viram? Ele foi classificado como indivíduo com risco, ele tinha mais realmente uma dependência que, no meu ponto de vista, eu acho até que é uma dependência desproporcional à lesão que ele teve. Quer dizer, tem aqui uma dependência muito psíquica, uma dependência afetiva, tem uma apatia, tá certo? E existe também, dos familiares, muitas vezes, um certo patrulhamento para tentar fazer com que ele não corra risco, e aí o indivíduo fica restrito ao leito. Então, eu acho que é um caso bastante interessante, esse que vocês trouxeram. É um caso que a coisa não se resolve só com remédio, não é bem? A coisa se resolve de uma maneira muito maior, e ele revela, gente, qual é o desafio da gente que trabalha com saúde. É um desafio que vai além de escolher os melhores remédios e escolher os melhores exames. Você veja que a oportunidade, né, a Márcia, né, que foi na casa do indivíduo, que conviveu lá dentro com ele, que sabe como é que é o relacionamento, como é importante essa proximidade, como isso traz a verdade à tona, como nos revela a verdade, né? Por isso que esse programa de saúde da família, onde a gente vai à casa das pessoas, é muito vantajoso. Hein? A esposa mostrou o tanto de bolo que ele comeu, só um pedacinho mesmo de bolo que ele está conseguindo comer. Você veja que interessante, né? Você consegue identificar até essa questão. E aí eu queria colocar aqui para o grupo de trás a questão da avaliação funcional, né? A professora Celita, da fisioterapia, está aqui com a gente, ela também é do GECEM, né? Eu acho que o grande nó nesse paciente, Celita, não sei se você concorda comigo, é saber exatamente como que ele está funcionalmente, para saber o quanto que a gente pode exigir ou provocar ou estimular que ele faça. Porque a impressão que eu tenho, assim, muito rapidamente, não sei se o Dr. Edson depois pode confirmar com a gente, é que talvez ele consiga fazer mais do que está fazendo, tá certo? Como é que vocês avaliam isso? Celita, Dr. Edson, como é que vocês acham que a gente poderia fazer isso? Hoje é dia do ACS, não é? Parabéns a todos os ACS. Acho que é exatamente isso, né? Então, a gente tem uma questão do envelhecimento. Então, é um indivíduo com 72 anos. O envelhecimento traz algumas repercussões na questão funcional. Temos um indivíduo que ficou acamado no hospital, né? A internação, como a hospitalização, como o senhor, Dr. Cabreira falou. E temos uma sequela desse AVE. Dessa sequela do AVE, qual que é? Alguma hemiplegia, uma hiparesia? De membros inferiores, que daí ele teve essa dificuldade de deambular, que antes ele deambulava, né? Então acho que é o comprometimento dele. De um lado do corpo. É de um lado, Mas o membro acho que foi o mais importante, assim, que eu acho que às teve vezes mais impacto. Com acometimento mais de membro inferior, né? E aí, a gente precisa estar avaliando essa questão da dependência funcional. Então, o que ele consegue fazer? A gente poder estar avaliando as atividades básicas de vida diária e as atividades instrumentais da vida diária. Então, o que ele consegue? Da alimentação, do vestuário, da sua higiene, da continência urinária e fecal. Ele usa fralda ou só fica esse balde usando fralda? Come sozinho? E as atividades instrumentais. Então, se ele toma medicamentos, se ele precisa sair de casa, usar o telefone. Então, um dos aspectos importantes é a questão da avaliação das atividades básicas e instrumentais da vida diária. A gente vê como que ele se encontra. Porque a gente tem associado o envelhecimento, a hospitalização e a sequela do AVE. E uma coisa importante nesse sentido é o exercício físico. Então, a atividade física é essencial, para a questão do próprio envelhecimento, para a questão da hospitalização, de ganho de massa
né, magra, e o tratamento da sequela desse AVE. E é um AVE recente, um mês. Né? Então, quanto mais precoce começar o exercício físico, com fisioterapeuta, lá em Cambé tem um centro de fisioterapia, ou o educador, o profissional de educação física do NASF, né, isso é extremamente importante. Um outro olhar que a gente precisa ter é a questão do cuidador. Né? Vocês comentaram que ela tem dor nas costas. Então, o profissional, o fisioterapeuta, por exemplo, ele vai poder orientar, né, o pessoal da enfermagem como fazer essas transferências, como melhorar o cuidado dele, para a gente pensar no cuidado do cuidador. Falando nisso, eu queria lançar para vocês aqui uma pergunta, né? Aproveitando essa questão. Como é que vocês que estão conectados aqui nessa grande rede estadual que nós temos, tem gente até da Espanha, hoje a professora Mara Solange está lá na Espanha, né? Ela é avó recente, né? Recebeu a netinha dela, né? Então ela está lá com a gente, mas eu queria que vocês respondessem aí para a gente como abordar essa cuidadora que está sofrendo, inclusive, maus tratos verbais, né? E que está sofrendo também de outras questões. Então, vocês vão escrevendo isso enquanto a gente vai escutar o Dr. Edson, que atendeu a esse paciente, para ver qual que é a avaliação que ele faz. Boa tarde. O Dr. Edson. Falando. Boa tarde. Eu, realmente, o Dr. Cabreira, esposa, assim, que depois da internação devido ao AVE, realmente a saúde dele declinou bastante. E agora eu não sei como faremos para que ele possa melhorar em todos os sentidos. Porque ele parece que não está aceitando, ele entrou em depressão, começou a tomar sertralina, tem que esperar um tempo para a medicação fazer o efeito, né? E, o que mais? Você conhecia esse paciente antes Isso, depois da... Ele não tinha depressão? Não. Depois, não. Né, porque ele era caminhoneiro, tinha uma vida ativa, né? Realmente, depois da internação, ele, né, a qualidade de vida dele, houve uma queda brusca. E agora ele inclusive entrou em depressão. Eu não sei de que maneira podemos fazer com que possamos ajudá-los, né? Ajudá-lo, tanto o paciente como a cuidadora. Toda vez que eles vinham à consulta, havia briga. Ao meu entender, dava a impressão que era questão financeira, né? Porque ela morava lá, não sei se o que ela tem lá num outro município, numa cidade chamada Jacarezinho. Esse conflito até hoje eu não entendi, né? Então teríamos que aprofundar, né, na pesquisa para ver o que está realmente acontecendo também nessa questão, se é financeira, né? Ou como você disse, né, que na gerontologia tem dois pilares, né? Tem a dependência e a autonomia, né? Exatamente. E ele acabou realmente perdendo a dependência. Edson, e foi uma coisa muito súbita, né? Então, sim, foi súbita, né? Ele está num luto aí, numa adaptação, né? E você vê que como é desafiador para a gente da equipe de saúde, para a gente lidar com essas dificuldades, né? Você veja que quando você coloca dessa maneira, tem coisas muito mais complexas, né? Você veja, tem a questão financeira deles, tem a questão de convivência deles. A gente percebe muito isso, ainda mais quando o indivíduo é caminhoneiro, ele convive pouco com a família. E quando ele realmente começa a conviver, aparecem conflitos que não existiam antes, né? Sim. Então você veja que a questão psíquica aí também é uma coisa muito importante. Está interferindo bastante, né? Isso, né? E a dependência, agora que ele se tornou dependente da esposa, ele não está aceitando isso, né? Foi uma coisa repentina, antes era caminhoneiro, ele viajava, tinha toda a liberdade. De repente, ficou acamado. A questão está aí. Exatamente. Né? E vocês acham que existe neste paciente alguma chance dele ter um pouco de apatia, assim? Porque muitas vezes a gente tem uma dependência, o indivíduo está fazendo menos do que ele poderia fazer, certo? Ele tem uma hemiplegia, por exemplo, à direita, ele poderia estar até se locomovendo com a ajuda de alguns aparelhos, de algumas das pessoas, ele talvez pudesse ir tomar banho sentado num banheiro, ele pudesse ir até o banheiro. Quer dizer, vocês acham que existe aí uma certa
certa anestesia, vamos dizer assim, dele, e muitas vezes acontece isso com o familiar, né? O familiar que fala, não, você não vai sair daqui para não correr risco, né? Como é que vocês avaliam isso? No meu ponto de vista, eu acho que, por exemplo, ele quer ter dominância em relação à cuidadora, que é a esposa dele. Eu acho que ele faz pouco esforço para melhorar essa situação. Eu tenho essa impressão, essa visão lá. Isso, e é uma coisa importante, né? É uma coisa que acontece e que aparece para a gente, né? Vamos ver o que o pessoal colocou aqui, olha. Penso que temos que buscar apoio para a cuidadora principal. A assistência social precisa avaliar as questões financeiras e os conflitos, né? Que estão acontecendo isso, né? Quer dizer, então, o serviço social, ele acaba sendo uma coisa muito importante aí, né? Muito importante. E eu queria que vocês comentassem também a possibilidade de incluir outras pessoas na família. Parece que ele mora na frente, nos fundos de uma neta, né? Existe essa possibilidade? Então, tá ligado? É assim, essa senhora, né, ela já, nós tivemos 2 atendimentos deles, né, e ela já na outra vez que ela teve com a gente, foi colocada essa questão do domínio dele, ele quer ter um domínio, porque ele tinha independência, começou a apresentar um quadro de comprometimento de saúde, aí ele desacerbou o afetivo dele. E a forma de controle dele era isso. A esposa ela está afastada por saúde, por problema de coluna. Com a internação, isso ficou muito maior. O parente que mora na frente da casa é parente da esposa e não dele. Ele não tem vínculo de parentesco, só por afinidade. E o relacionamento era bom até um tempo atrás. E parece que isso houve um rompimento. Se é que eu posso afirmar, pelo menos pelo que eu vi lá. E ele realmente ficou com a questão do comprometimento do lado esquerdo, mas durante o atendimento, na equipe lá no Cismepar, no RAISE, né, a gente faz o atendimento, mas a gente troca figurinha durante o atendimento, de ver o estímulo, né? Chegar a cumprimentar ele com a mão trocada, né? Então a gente teve essa percepção que a dependência dele é o domínio sobre a esposa, que ele poderia estar mais estimulado. Aí a gente estimula, na hora fala assim, olha, o senhor veio melhor, tal, como que tá e tal. Aí quando depende com quem ele está atendendo, ele muda a postura. Agora, quando põe a esposa perto, foi dar um café, uma bolachinha, ele quer que ela vá para dar na boca. Então vocês vejam, né, que fica claro que essa relação de dependência aí, vamos colocar da relação de subordinação, né? Ela vai continuando sendo mantida a partir, quer dizer, a dificuldade em fazer e a necessidade em ser ajudado, faz com que ela fique o tempo inteiro do lado dele, submissa a ele. Por isso que eu acho importante o papel da equipe, né? O papel da equipe para mostrar tanto para ele o potencial que ele tem, né, de reversão desse quadro, e principalmente não do AVC em si, mas da capacidade funcional dele, porque isso é possível, gente, né? É possível a gente melhorar muito isso e mostrar para ela isso, né? Esse potencial, né, de reversão. Então, nós no atendimento lá, a gente valorizou isso, né? A questão da inter-relação familiar e a responsabilidade, né? Para que fosse puxado os outros familiares. E a inserção dele em grupos, inclusive foi elaborado o plano de cuidado, né? Que a gente faz com a equipe, o Dr. Gilberto, a enfermeira Oiara, a Melissa, enfermeira, farmacêutica e eu. E a gente colocou as terapias ocupacionais, mas ele está negando isso. Ele fala que não pode sair. Entendeu? Que ele está realmente dependente. E aqui, olha, foi sugerido, olha, alguém precisa dar escuta tanto para ele quanto para a esposa, né? Vocês viram que nós estamos caindo na questão da psicodinâmica, né? E até que ponto, nas nossas unidades básicas de saúde, a gente consegue fazer com que a gente tenha, por exemplo, uma psicóloga para poder estar escutando, né? Apoiando. Você veja, gente, é impressionante como aquele modelo que depende do médico, da enfermeira e do remédio, ele é insuficiente. Ele é insuficiente para algumas situações. Esse fica claro para a gente, não é isso? Sim, a gente tentou enfatizar para a cuidadora o adoecimento, o comprometimento dela, né? Porque ela realmente, ela abraça, né?
Apesar dela entender, ela ver que está sendo subjugada, né? Porque ela está sendo subjugada, porque ela tem ciência disso. Mas ela cede. Ai, eu não tenho certeza da idade dela, mas acho que 60 e pouco também, idosa. Um comentário aqui, olha, do Juliano, de Pato Branco, olha, o atendimento psicológico e multiprofissional para o casal, né? Por exemplo, o custo do cuidador do idoso, orientações específicas frente às necessidades do paciente. E essa iniciativa, Juliano, a gente tem que estimular em todas as unidades, em todas as cidades, né? Nós temos que ter um espaço para que a gente acolha o cuidador, né? Aqui nós temos, na nossa região, aqui nós temos uma iniciativa, uma vez por mês, a gente, os cuidadores de pacientes acamados, não só com Alzheimer, eles têm a oportunidade de fazer uma reunião. Isso não é para a gente aprender a cuidar, não, é para a gente muitas vezes ser ouvido, né? E para a gente se sentir identificado, né? Então essa ideia do Juliano é uma ideia que é fundamental, que todo mundo que está aí conectado conosco comece a pensar como é que a gente pode criar esse espaço aqui. É verdade? Em cada unidade, como nós vamos fazer. E aí a importância do ACS, né? Porque o ACS faz isso lá em casa, né? Ele faz lá em casa. E a gente sabe que cada vez mais o ACS tem uma importância enorme, né? Na saúde, na qualidade aí dos nossos fatores de risco, né? O que a gente percebe claramente na família é que eles são casados há 11 anos. Até a gente tinha a impressão que não era um casamento legal, né? Era mais uma de afinidade. Então, eles se casaram há 11 anos e ela realmente faz questão de falar assim, eu que vou cuidar dele. Não sei se é isso que você vê lá doméstico, né? No ambiente familiar. Que a gente falou disso, da parceria, de compartilhar, de estar buscando angariar forças para ela, né? E outras áreas estar atuando junto. Ela fala, não, eu vou dar conta dele, eu casei com ele, ele é minha responsabilidade. Isso aí que você está colocando é uma coisa também extremamente importante, né, gente? Vocês vejam que aqueles indivíduos, 10 anos atrás, que tinham 60 anos, que eram idosos, poderiam ficar acomodados na sua zona de conforto e dizer o seguinte, olha, não deu certo o meu primeiro casamento, ou eu fiquei viúvo, eu não vou entender isso como uma possibilidade. Não, eles entenderam isso como uma possibilidade. Você imagina se esse indivíduo não tivesse casado. Hoje ele estaria com uma grande chance de ser institucionalizado, porque não teria um acompanhante para isso, né? Eu queria aproveitar agora e voltar um pouco no tempo, 3 anos atrás, esse indivíduo tinha hipertensão arterial, diabetes, provavelmente comia mal, os caminhoneiros têm uma dificuldade em fazer esse controle alimentar, provavelmente tinha irregularidade no uso de medicamentos, tá certo? Provavelmente não deviam tomar, mesmo sendo diabético, tomar uma aspirina para evitar um derrame. E se ele perguntasse para a gente, 3 anos atrás, mas doutor, por que eu preciso tomar esse monte de remédio? Por que eu preciso fazer dieta se eu estou me sentindo bem? Por que eu preciso evitar de comer açúcar se eu estou me sentindo bem? Tá certo? E a gente podia falar o seguinte, olha, é importante porque você pode, daqui para frente, né, ter um evento, por exemplo, como um derrame. Então, vocês vejam, eu queria chamar a atenção, focar um pouquinho de quantos aqui que a gente atende, que a gente trabalha, que estão na situação que ele estava 2 anos atrás, com riscos de ter infarto, de ter derrame, de ficar com a demência vascular, mas se controlar bem a sua hipertensão, o seu diabetes, fizer atividade física, tiver uma alteração de alimentação, ele pode evitar um evento que nós reconhecemos aqui, que foi um evento trágico na vida deles, né? Então eu queria que vocês fizessem esse questionamento junto com a gente, numa unidade básica de saúde, até que ponto nós estamos conseguindo fazer com que esses indivíduos que estão fora, porque o indivíduo só vai lá quando tem um problema, né? Como é para a gente controlar melhor esses diabetes, esse controle da hipertensão, né? E esse paciente, ele na estratificação dele no primeiro atendimento, que foi alguns meses atrás, ele estava com a estratificação de 4 para 10. Após a internação, ele foi para 8 para 10. Uma mudança muito grande. Foi muito grande, muito grande mesmo. Edson, você que trabalha diretamente com as pessoas na atenção primária, é muito frequente pegar um diabético, homem, né, hipertenso,
e que não tem nenhum tipo de adesão ao tratamento para prevenir esses eventos, não é isso? A grande maioria tem esse dilema, não sei se é dilema, né? Ah, eu não estou sentindo nada, por que eu vou tomar todas essas medicações? Mas eu tento convencê-los de que agora você está bem, mas a hora que você começar a ter sintomas, sinais, sintomas, aí já é tarde, você vai ter um evento de um AVC, entendeu? Mas eles não acreditam, porque eles não sentem, né? Eu, tanto diabético e hipertenso, não tem, a princípio, a priori, no início, não tem sintomas. Então, daí eles questionam, por que eu tenho que tomar essa medicação? Exatamente. A grande maioria é assim. É. Um ou outro aderem ao tratamento, eles seguem à risca, mas a grande maioria tem essa dificuldade de aceitar, né? Será que eu sou doente? Eu não estou sentindo nada. Exatamente. Eu queria até discutir, colocar a Amanda aqui na jogada, né? Porque ela é a enfermeira supervisora da UBS e provavelmente a UBS tem um grupo dos diabéticos lá, né? Tem os grupos dos hipertensos. Mas, Amanda, queria que você falasse pra gente a dificuldade que é colocar homem em grupo. E homem que tem trabalho, homem que tem emprego. Como é que ele participa desses grupos, não é verdade? Vocês têm essa dificuldade? Qual é a estratégia para esses homens que, na verdade, não veem a UBS com certa facilidade, né? Eles não vão, né? Não vão. Não. Quem vai são as esposas, geralmente, né? Que não trabalham, né? E é através delas que a gente tenta atingir os companheiros, né? Mas é muito difícil conseguir homem na unidade. Inclusive, em pré-natal, surgiu até a ideia de fazer a carteirinha para o companheiro, mas eles não vão. E eu queria até lançar isso para vocês que estão escutando a gente aqui, tá? Se vocês aí na unidade básica de vocês, no trabalho de vocês têm alguma estratégia para atingir os homens, tá certo? Que tem pouca acessibilidade à UBS, né? Porque nesses grupos a gente encontra mesmo as pessoas que estão mais próximas da UBS, as mulheres, aquelas que não têm emprego, né? Exatamente. A gente tem uma certa dificuldade na adesão a medicamento para esses indivíduos, né? Então, se alguém pudesse lançar essa proposta aí, seria importante. Nós falamos agora há pouco da questão da abordagem multiprofissional no tratamento. Mas na prevenção, nós também temos que ter essa abordagem com os vários olhares, né, dos vários profissionais. É o farmacêutico na questão da automedicação, da adesão ao medicamento, né, a questão da alimentação pelo nutricionista, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, né, nas atividades né, a prática de atividade física orientada, a questão da psicologia, do estresse, né, de se trabalhar com esse indivíduo. Então, tanto para a prevenção quanto para o tratamento, precisa ter essa abordagem multidisciplinar. Então você vê que interessante, né? A gente tem que cada vez mais se sentir responsável por todas as fases do atendimento, né? E sempre com esse aspecto multi, né? Que é uma grande dificuldade com a gente. Olha só, o que a Cidete está colocando é o seguinte, ó, ela acha importante usar a tecnologia da gestão de caso e detalhar para o resto da equipe, de cada profissional, com metas, prazos, avaliação para apoiar um caso complexo como esse. Eu queria discutir, ver com vocês, o que vocês, como é que se trabalha isso? Como é que faz assim, o estabelecimento de metas? Como é que é isso, essa gestão do caso e o detalhamento da proposta de avaliação, de qual é a resposta que nós vamos ter? Vocês têm uma metodologia para isso ou não? Sim, no RAIS tem estabelecido, né, pelo grau de estratificação do paciente, né? Diante do grau de estratificação do paciente, a gente vai fazendo o que seria de redução de dano, porque no caso dele, por que foi escolhido esse caso? Vamos primeiro, por que foi escolhido esse caso? Porque ele teve um rebaixamento muito grande do quadro dele. Então, foi um quadro que realmente, dentro da equipe, ele falou assim, olha, vamos indicar um caso interessante, né? Que é um caso que realmente a gente precisa de apoio de outras redes para que venha junto, até para a gente não ficar com uma visão muito pontual ali, né? Então, a gente sugeriu 2 casos, né, para a unidade, e a unidade escolheu esse caso em específico, pela dificuldade do manejo e pela recusa e a pouca estrutura familiar que tem. Então, a gente ficou com um caso meio que, vamos lá.
Mas daí nós temos 3 instituições que estão envolvidas nesse caso. Não é um caso que nós estamos tendo autonomia, que é o ICL, né, até por causa do tratamento dele, que é um tratamento que agora, para ele, é muito importante, porque ele tem uma valorização do lado masculino muito evidenciado, né? Eu acho que a equipe toda percebeu isso, do que seria essa impotência para ele, de lidar com isso. E outra que era o HU também, que entrou, e a unidade que está sendo mais cobrada. Então, ele não é um paciente que a gente consiga que ele tenha um avanço muito maior. Então, por isso o chamamento de trazer o caso dele. Então, nós não estamos com uma coisa muito fechada. Muito bem, muito bem. Eu queria resgatar agora um pouco a questão dos medicamentos que ele está usando, até para que a gente tenha uma noção, né, dos potenciais riscos para cada medicamento. Eles são importantes, mas a gente tem que ter essa noção. O AS, né, gente, é extremamente importante, um negócio tão simples, tão barato, né, com poucos efeitos colaterais, mas para ele vai fazer com que ele tenha menor chance de ter um segundo AVC. Tá certo? A simvastatina para controlar o colesterol, né, é importante também porque ela vai mudar a história dos próximos entupimentos, né? O controle da pressão com a losartana, com o metoprolol, né? Esses 2 medicamentos importantes que a gente tem que continuar tomando. Além disso, ele está tomando 2 medicamentos para próstata, a doxazosina e a finasterida. E eu achei muito importante essa questão que foi colocada, porque entre tantas disfunções, entre tantas impotências que esse indivíduo tem, também deve surgir a impotência sexual, né? E que com esses medicamentos para a próstata devem até piorando. Muitas vezes, dentro desse conjunto de impotências, esta sexual tenha sido talvez uma das mais relevantes, tá bem? Eu quero chamar a atenção também para a levotiroxina, que é para o controle da tireoide, tá certo? Então vocês vejam que mesmo tomando 7 medicamentos, nós estamos falando de uma polifarmácia, mas de uma polifarmácia necessária. Não é uma polifarmácia desnecessária e com grandes efeitos colaterais. Tá certo? E agora entrando a sertralina nesse mesmo grupo. Então, você veja que como é que você avalia, você que é ACS, Márcia, a maneira com que a esposa dele faz o uso do medicamento? Dá certinho? Ele tem regularidade nisso ou não? Ela tem, corretamente. O comportamento dela é de uma pessoa bem organizada. Bem, ela é muito preocupada com ele. Tá bem. Aqui, olha, a Laina Veloso, que é a fisioterapeuta que trabalha também no GCEM, ela está colocando o seguinte, é importante lembrar também dos pacientes que aderem ao tratamento medicamentoso, achando que não tem necessidade de mudanças de hábitos de vida alimentar. Né? E você veja o que ela está colocando, né? Olha, eu tomo um remédio, não preciso fazer mais nada. Mas aí entra o que a professora Celita está colocando. Não se a gente está em equipe multidisciplinar, a gente consegue fazer isso. Márcia, você avalia que a questão da comida lá na casa deles também tá razoável? Tranquilo, super bem cuidado na alimentação. Tá. Ela chega a mostrar para mim assim o que ele está comendo. Perfeito. Agora tem um comentário aqui do professor Edmarlo. O professor Edmarlo é um importante professor aqui do curso de farmácia da UEL e ele é pesquisador também nessa área de utilização de medicamentos, de controle de medicamentos. Então, ele está colocando o seguinte, o que foi mencionado pela Laine é muito importante. Não só os pacientes acreditam que os medicamentos resolverão todos os problemas, mas muitos profissionais deixam as medidas não farmacológicas em segundo plano, pois é muito mais difícil mudar comportamento. Exige-se muito mais trabalho do profissional para mudar esse comportamento. Vocês concordam com isso? Que nós, profissionais, a gente acha que, assim, diante da grande dificuldade que é mudar hábito, a gente encurta a conversa e não fala muito mais sobre isso e quer garantir o medicamento. Você acha isso, Edson? Eu acho que sim. Coloca pra gente aí. Você acha que a gente como profissional médico, enfermeiro... Sim, eu acho que a gente fica muito limitado nesse sentido. Quando se tem a equipe multidisciplinar, eu acho que é interessante isso,
Porque você vai até ali, porque como médico eu consigo ir até ali. Se você tem a equipe em volta, toda a equipe multidisciplinar, aí tem mais apoio para você dar continuidade de tratamento. Não só o medicamentoso, né? Apoio farmacêutico, né? Com a nutrição, fisioterapia, eu acho que aí completa, né? Mas ainda no Brasil, eu acho que atualmente ainda está muito assim, ó, o médico é o médico, entendeu? Aí a fisioterapia fica meio assim à parte, está tendo a integralização, mas está muito devagar. Eu acho que, por exemplo, nos municípios também, você não tem a equipe completa. Por exemplo, lá eu não tenho fisioterapeuta, se eu quero. Né? A gente precisa ampliar, né? Eu, por exemplo, o profissional da farmácia. Né? O profissional da farmácia, como é importante ele dentro de uma UBS, e como é importante que ele faça não simplesmente o controle dos medicamentos dispensados. Faça mais do que isso. Faça mais, explicar também. Falar, ó, você tem que tomar de tal hora, tem que ser correta, a medicação, a dosagem. Talvez fazer não sei se vocês concordam com isso, talvez fazer até consultas de efeitos colaterais. O profissional da farmácia fica ali e agendar a consulta para identificar efeitos colaterais, não é verdade? Sim, porque a gente fica, quanto à medicação, o médico eu acho que fica, a gente tem pouco tempo para atender e a gente fica sobrecarregado. Se você começar a orientar quanto a, os efeitos colaterais da medicação, você vai perder tempo entre aspas, né? Porque senão você não vai conseguir atender toda a demanda. Agora, vocês acham que os profissionais não médicos, né? A enfermagem, o próprio ACS, o assistente social, o fisioterapeuta, também não ficam tão motivados para proporcionar esse tratamento não farmacológico? Vocês acham que a gente... Porque assim, a gente tem que reconhecer que até entre nós o tratamento não farmacológico é ruim, né? Quando alguém fala que você tem que fazer alguma coisa, você prefere sempre tomar um remédio, não é verdade? Então vocês acham que isso acontece também com os outros profissionais, não é isso? Querem comentar alguma coisa? Quer comentar? Quer comentar, Celita? Geralmente as pessoas buscam resultados mais rápidos. O que é mais rápido? É uma cirurgia? É um medicamento? A mudança de hábito, né, ela vai ocorrendo aos poucos. Os resultados são demorados, mas são muito mais efetivos. Né? Eles vão durar muito mais. Olha o que o Juliano lá de Pato Branco, olha o que o Juliano está falando para a gente aqui. Ele está falando o seguinte, hoje, por exemplo, nós criamos um paciente hipertenso que apenas toma a medicação, mas não vem fazendo verificação da pressão alta. Quer dizer, aquele esquema, aquele padrão que a gente vê todo dia, né? O indivíduo que toma remédio, mas nunca mediu a pressão, não está fazendo exame, não está fazendo nada. Quer dizer, e adivinha, ele está falando, Davi, adivinha, mantendo-se hipertenso. Só para complementar, Juliana, é uma coisa importante, mesmo nos Estados Unidos, onde os medicamentos são disponibilizados, muitas vezes por seguros, tá certo? O indivíduo tem uma escolaridade maior, tá certo? Tem sabe, reconhece a importância. Metade dos pacientes hipertensos não estão bem controlados. Então, assim, você veja que número difícil para a gente. Então, esse caso do Juliano, eu acho que é o tempo inteiro. Talvez esse paciente que nós estamos falando hoje de um AVC, que comprometeu a vida dele, talvez ele tivesse nessa situação do paciente do Juliano, com a pressão descontrolada 2 anos atrás. Tem o uso adequado, né, do medicamento. É tomar no horário certo, tem que buscar, não ficar dias sem tomar o medicamento, porque a gente observa que a grande maioria das pessoas não toma o remédio direito. Esse é um problema muito sério, né, que é a não utilização dos medicamentos adequadamente. Então, gente, olha, vocês vejam que nós estamos discutindo um paciente que está num nível de insatisfação da vida muito grande, né? Não é essa vida que a gente quer levar, nenhum de nós aqui, né? Esse casal não estava pensando nisso, não estava planejando uma vida como essa, tá certo? Como a doença comprometeu o sonho da vida desse casal, tá certo? E como cada um de nós aqui, dentro da sua profissão, seja o médico, a enfermeira, o ACS, o assistente social, o psicólogo, o fisioterapeuta, o TO, tá certo? Como todos nós temos uma importância tão grande para o que aconteceu, tanto na prevenção, tanto naquela fase que podia ter revertido alguma coisa, como agora para proporcionar uma vida melhor,
Tá certo? Então vocês vejam como nós somos importantes para isso, né? Eu acho que a gente tem que fazer essa grande rede para que todo mundo sinta mesmo essa importância, né? Mas não. Eu estou aqui com o plano que foi traçado no último atendimento dele, e a prioridade que o Dr. Gilberto e a equipe foi colocando é assim, essa questão da prevenção, prevenir a insuficiência cognitiva e de humor dele foi foi a segunda prioridade, na realidade, né? Porque ele tem as metas terapêuticas, né, intrínseca e de estabilidade postural. Que é claro, nós, acima de tudo, tivemos a percepção seguinte, ele tinha uma autonomia, ele perdeu essa autonomia, a forma que ele tem de controle sobre a esposa é ele se fazer muito mais dependente, né? É claro, nós estamos lá, a gente trabalha com a realidade que trouxeram, mas a ACS teve a mesma visão dentro de casa, que ele tem autonomia, mas ele não quer, porque a mulher, eles têm um relacionamento ríspido. A esposa tem que ir lá acariciá-lo quando dá um banho, porque ele quer o banho no leito. Não é que ele está precisando, ele quer, porque ele, com esforço, ele consegue fazer a mudança. Né? Ele consegue fazer a movimentação, consegue virar na cama, com apoio ele conseguiu sair da maca, da cadeira, né? A gente com apoio, porque a gente vai vendo a limitação, então, lá o médico, a enfermeira, tudo conseguiu visualizar isso. Então ele consegue ter isso, e ele tem isso, a questão do homem dele ainda está muito bem acordado, isso é uma percepção que se tem, então ele consegue ter isso com ela. Como ele provavelmente, não sei se é, aí eu divaguei, é uma visão assim subjetiva. Ele não está tendo esse lado, até pelo relacionamento muito ríspido, ele faz o quê? Fala para ela, amor, vem cá, me dê um banho. Ela vai lá e tem que dar o banho nele. Ela ou acaricia, querendo ou não. Entendeu? Ela tem que dar o cuidado? Tem, que querendo ou não dar esse cuidado. E ela, como ela assumiu e fez o propósito, estou casando, você é minha responsabilidade, ela quer tocar isso, porque ela é uma sessentona, né? Então, ainda nós, mulheres casadas com 60 anos, tínhamos o quê? Que se casava e você assume o casamento. Bom ou ruim é seu, o juramento é esse. Então, ela está mantendo isso. Aí foi feito as metas terapêuticas, a medicamentosa, que o Dr. Gilberto fez a adequação da medicação, entrou com a sertralina para tratar o humor, e marcou um retorno para 2 meses para ver a evolução desse caso, porque até que ele estava saindo de uma internação recente. Então a terapêutica foi essa, traçada para ele. Você vê que interessante. Eu acho que chama atenção aqui, primeiro, que nós temos hoje no estado do Paraná um programa muito bem desenhado. Essa rede de cuidados da atenção ao idoso, tá certo? É um programa muito bem desenhado, com muita organização, com muita gente pensando direitinho. Então nós temos a faca e o queijo na mão para proporcionar aos idosos do Paraná um trabalho bastante interessante, né? Você veja que a UBS tem como identificar que esse indivíduo é de maior risco, mandar para um grupo específico que consegue oferecer as melhores condições. Então essa é a primeira questão. A segunda, como é valoroso para a vida da gente a questão psicoafetiva, né? Se perguntasse para esse indivíduo do que ele mais sente falta, né? Quer dizer, muito mais dessa questão afetiva e como a gente precisa ampliar isso, tá bem? E aí, olha o que a gente está escutando aqui da vovó Amara Solange, lá da Espanha. Olha só, nesse sentido, psicologia, físio, enfermagem precisam estimular o paciente e os familiares a acreditarem que ele pode sair da cama. Isso que a professora Amara está colocando é importante. E conquistar pequenos e grandes avanços. Você veja, pequeno já seria um grande avanço, não é verdade? Então eu acho que a gente poderia estar revertendo isso, mas é evidente que a gente precisa estar convencido disso. E que mudanças no estilo de vida fazem toda a diferença. Ainda chama atenção, é importante conscientizá-lo sobre os riscos da imobilidade, conscientizá-lo, eu diria que não só a ele, professora Amara Solange, mas a todos nós, né? Como é importante que a equipe toda reconheça que deixá-lo lá, imóvel, do jeito que ele está jogando nessa rede, nesse jogo afetivo que ele tem aí de carências, né? Como vai fazer mal para ele, não é verdade? E que existem outras formas de obter afeto, além do momento do cuidado direto com o banho. Isto é importante. Você veja, quer ver,
vamos tentar, né? A equipe mostrando tanto para ele quanto para a esposa que nós temos outras possibilidades de afeto. É exatamente isso. Quer dizer, parece que o contato direto com uma certa carícia está acontecendo só no momento do banho. Por que não acontece isso de outra maneira? Não é verdade? Ele fala assim, bem, me dá o café, você vê que eu quero o café agora, né? Daí ele fala assim, pega, ele fala, não, amor, você sabe que eu não... Ele fala, não, ele fala só bem, né? Ele fala, bem, você vê que você tem que pôr aqui na minha mão, mas você vê que ele está segurando o esforço para ir ao encontro dela, porque ele quer manter ali, né? Tá certo. Professora Celita vai fazer um comentário. Eu gostaria de alertar sobre essa situação, que isso vai agravar ainda mais o quadro dele, né? Quanto mais ele ficar acamado, mais imóvel, mais dependente, problemas respiratórios, lesões de pele, gastrointestinais e o quadro dele neurológico, né? Porque ele está numa fase de ser estimulado, de ganhar mais motricidade, né, com a fisioterapia. E aí, quanto mais ele ficar dependente, ele querendo se tornar, né, dependente, vai piorar ainda mais. Eu queria aproveitar a nova geração aqui e perguntar para as meninas ali, para a Amanda, qual foi a impressão que você teve do caso? Espera só um pouquinho. Fala rapidamente pra gente aí. A minha impressão é que ele é dependente emocional, né? E ele tá fazendo de tudo pra esposa ficar submissa a ele, né? Eu acho que ele tem muito potencial pra melhorar esse quadro. É só um pouquinho de força de vontade dele, né? E da família. E você, o que você achou? E o que você achou do caso? Eu concordo com ela. Você concorda com ela? A Márcia quer fazer um comentário, a CS? Vamos ver. Comentar assim, que quarta-feira eu fui com a Daiane, né, que ela é auxiliar, aferir a pressão dele. Daí eu falei pra ele, né, levanta dessa cama, seu Isaías, pelo menos senta, né, senão vai dar ferida. Ele falou assim, ferida, que ferida? Ele sabe, na cabeça dele, ele acha que não vai dar nada ficar naquela cama, daquele jeito que ele tá. Por isso que a professora Mara chamou atenção para isso, né? Para a gente reconhecer a imobilidade como um problema muito ruim para a vida da gente, tá certo? A imobilidade, todo mundo tem que ficar atento a isso, né? Como nós temos que estar tentando vencer essa imobilidade, né? E por isso que o trabalho, talvez, fisioterápico domiciliar, né, seria muito interessante para ele, né? Porque o fisioterapeuta dentro de casa, ele poderia estar treinando equilíbrio, fortalecimento, gerando confiança nele e na esposa, nos movimentos que ele pode fazer, né? Eu acho que seria muito importante que a gente conseguisse isso. Tá bem? Deixa eu só colocar uma coisa. A questão dele, na realidade, que é muito clara, pensa bem, um caminhoneiro, gente, ele não tinha barreira. Ele nunca ficou confinado, ele teve uma vida de liberdade, né? E, de repente, ele se confinou na vida. Então, a gente está tentando fazer que ele saia desse recrutamento que ele elegeu para ele. Ele simplesmente cortou todos os vínculos externos. Ele não quer sair de dentro da casa. Da casa ele não quer sair. Você vê que na vida nós somos todos profissionais da saúde, né? E a gente lida com isso o dia todo, né? Gente que mudou a vida por conta da doença. E o que é difícil para a gente, é a gente estar mostrando para eles que não tem só um jeito de ser feliz, né? Não tem só o jeito de andar, de ser caminhoneiro, esse não é o único jeito de ser feliz. Talvez a gente consiga também ter energia, ter força, ter vibração numa outra situação em desvantagem. Não é verdade? Porque o ser humano ele recebe uma bênção muito grande, que é a resiliência, né? Capacidade de viver sobre essas situações adversas. Então, cada um de nós aqui que mexe com a saúde, com os problemas das pessoas, com as dificuldades das pessoas, a gente vai ter que saber estar lidando com isso também, provocando no outro a possibilidade dele estar vivendo de uma situação em desvantagem, mas com o mínimo de condição. Não é isso, professora Celita? Foi colocada a situação da esposa, 60 anos, que casou, né, e se coloca no lugar de cuidar, mas tem que ser feito um trabalho com ela para mostrar, né, que se ela continuar dessa forma, vai ser ruim para ele. Então, esse excesso de proteção e cuidado está sendo ruim. Então, tem que estimulá-lo, né, começar a fisioterapia, já que ele não quer sair, fisioterapia no domicílio, se possível.
e um trabalho com ela, para ela deixar de fazer algumas coisas para que ele seja mais estimulado. Gente, nós temos mais 2 minutos, então eu queria que vocês aí, conectados, né, vamos dar mais uma chance para que vocês falem com a gente, tá bem? Mas eu já quero agradecer, né, essa grande rede que a gente forma, né, de cuidado ao idoso, e que todo mês a gente vai se debruçar sobre uma situação, um problema, né, e a gente sai daqui fortalecido e sabendo que a gente tem condição de oferecer para essas pessoas, né, uma vida um pouco melhor, né? Então eu queria dar a última chance para vocês aí digitar alguma coisa, né? Queria agradecer muito a unidade Ana Rosa, né? Queria, Amanda, que você fizesse a fala final aí, né? Agradecer a toda a equipe, eu sei que a equipe não são só vocês, né? Tem muita gente, eu queria que todo mundo soubesse aí que a gente fica muito contente com essa parceria de trazer aí para o estado todo, tá certo? Essa possibilidade da gente estar discutindo um paciente de vocês lá, o seu Isaías, né? Que vocês tratam com tanto carinho, então eu queria que você já finalizasse para a gente. Nós que agradecemos essa oportunidade, na verdade é um privilégio, né? Porque muitas vezes nós estamos envolvidos no processo, a gente não consegue ver o caso como um todo, né? E com outras pessoas, outros profissionais, a gente consegue ver de uma forma mais abrangente, né? Todos os aspectos que a gente lá dentro não consegue observar, né? Então, acho que é fundamental. Nesses casos, é essencial esse tipo de troca, né? De troca entre nós profissionais, né? Diferentes áreas. Muito bem. Então, eu queria agradecer a toda a equipe, tá certo? Dizer que o dia que vocês tiverem mais casos, a gente quer discutir. O próximo caso nós vamos discutir dia 1º de novembro. Todos vocês são convidados também. Nós do GCEM, aqui, tanto eu quanto a professora Celita, quanto todos os outros alunos, a professora Amara, que vai vir para cá também, né? A gente vai estar daqui no dia 1º de novembro para a gente estar continuando a discutir. Então eu queria finalizar essa conexão, tá certo? Agradecer também ao pessoal do HU, né? O Núcleo de Telemedicina e Telesaúde do HU, né? O HU que é um hospital público, né? E ele é público e aberto ao público e em função do público, né? Então é isso que eu acho bacana, né? Da gente estar proporcionando esse momento para todo o estado do Paraná. Muito obrigado a todos vocês, até o mês que vem.